Bom, turma, nós vamos gravar um vídeo para mostrar para vocês alguns comandos, fazer um resumo dos comandos do AutoCAD. Então, nós vamos trabalhar bem tranquilos aqui, tentando mostrar a maior parte dos comandos para vocês, relembrando como se trabalha no AutoCAD. Eu vou ficar aqui embaixo, mais ou menos nessa posição, e nós temos aqui, vamos tentar trabalhar da seguinte forma, eu vou tentar fazer uma lógica em cima de como se deve trabalhar no AutoCAD. Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho no AutoCAD, você é um cadista, a primeira coisa que a gente tenta trabalhar é o comando limites, L-I-M-I-T-S, limites, e dá Enter. Você vê que aqui embaixo, todos os comandos do AutoCAD, eles têm uma sintaxe. Nessa sintaxe aparece o que ele precisa para completar o comando. Então, no comando limites, você tem aqui, lower left corner, o canto esquerdo inferior, essa parte de baixo aqui onde eu estou com o mouse, é o ponto 00, já está escrito aqui. Você dá Enter, e o ponto superior aqui, você vê que aparece 420 por 297, que é o tamanho de um A3. Então, minha tela está sendo trabalhada no tamanho de um A3. Isso é interessante. Eu vou dar Enter, e na sequência do comando limites, você já faz um comando zoom. Pode escrever a palavra zoom, ou simplesmente Z, Enter, e na sequência você pede um all, que é o primeiro aqui, tá vendo? Olha o primeiro aqui, Então, ele vai simplesmente enquadrar para você nessa dimensão do limites para você aí. Muito bem, isso seria a primeira coisa que eu faria. Uma segunda coisa, nós temos aqui algumas configurações. A configuração mais importante está no layer. O layer é esse conjunto de comandos aqui, O layer significa camada, Então eu vou criar algumas camadas aqui. Não sei se você percebeu onde eu cliquei, mas vem esse combo aqui, esse pop-up. Muito bem, nesse pop você vai clicar nesse comandinho aqui, Vai de você fuçar um pouquinho no programa para você entender o que está acontecendo. Posso clicar e criar uma camada. Você vê que a característica é que ele vem com o nome Layer 1, camada 1, e ele vem ativo ali para você poder editar. Normalmente as camadas que a gente usa são contorno, e eu vou deixar essa camada, como eu estou trabalhando com fundo branco, eu vou deixar azul, ok? A linha é contínua mesmo. Bom, vamos para uma segunda camada. Eu vou chamar essa camada de tracejada. Tracejada, eu vou dizer que ela é verde, um verde escuro, verde, e a linha, ela não é contínua, é uma linha. Quando você clica e a linha não tá, a primeira coisa que você vai, quando você clica aqui em linha, ele carrega um segundo combo, que é um Select Line Type, para você selecionar um tipo de linha, só que eu tenho que carregar essa linha, tá vendo? Clico em carregar aqui, Load, e ele vai abrir esse combo, e eu tenho que girar ele aqui, Serve a dash de 5, que é muito usada, a dash de normal, que é muito usada, alguns gostam de usar a Raiden, RAID 5, RAID 2, pode ser a Raiden normal, ou a Raiden 2, tanto faz, é uma linha invisível de qualquer jeito. E tem também uma linha que nós vamos precisar, já vamos carregar, que é a Center. Então você tem aqui, a linha Center, pode ser Center 2, Center X2, Center 2, ok. Então as linhas já estão carregadas aqui. Para essa camada tracejada que eu acabei de fazer, acabei de criar, eu vou colocar Raiden e dou um ok. Então ela está aqui já. E mais uma camada, que nós vamos chamar de centros.
essa camada, eu vou colocar ela em vermelho. Vamos pegar essa cor aqui, ó. Normalmente o pessoal usa mais essas cores aqui. Como eu estou com um fundo branco, eu estou usando as daqui de cima, que são mais escuras. Bom, essa aqui que é vermelha, vou dar um OK. Não é linha Hayden, que ela pegou a da camada anterior, é uma linha Center, já tinha carregado ela anteriormente. Tá aí, OK. E tá aqui e dou um OK. Então ficou uma camada contorno, uma camada tracejada, uma camada centros. Você pode colocar também uma coisa que é muito usada, uma camada cotas. Usa muito, né? Cotas. Ela não vai ser vermelha, no mínimo, ela pode ser um verde escuro, igual a outra que nós tínhamos feito. E a linha dela, ela não é dash dela, é uma linha contínua também. Muito bem, então isso é uma das coisas que a gente configura no início. Na realidade você pode configurar isso e gravar isso como modelo, se você vai usar 5, 6, 10 camadas. Eu tinha um padrão antigamente, quando eu trabalhava como cadista, de ter sempre 10 camadas, era bastante camada. Muito bem, uma vez feito isso, elas estão gravadas aqui, eu posso desligar. Se eu quiser ter acesso, ativar, desativar, congelar, elas estão aqui, ó, nessa parte aqui que tem relação com a layer, com a camada. Isso seria a segunda coisa que eu faria. Bom, eu quero deixar a camada 0 sempre vai existir aí, tá? Então eu quero deixar a camada contorno ativa, ó. Clico nela, o nome dela vem para frente, ó, fica aqui em cima. Bom, vamos trabalhar no menu Draw. O menu Draw é esse menu aqui, ó, que eu tirei para fora. Esse menu contém os comandos que a gente chama de primitivas 2D e também tem um que tem primitivas 3D. A primeira primitiva aqui é a linha ou line. Para você acessar o comando line, você clica no ícone do line ou digita a letra L e dá um enter ou escreve o nome line, o que você quiser. A line tem uma sintaxe, a primeira coisa que ela pede é specify first point. Então especifique o primeiro ponto, ó. Primeiro ponto, ó. Você vê que depois que especificou o primeiro ponto, ela pediu next point, que é esse ponto aqui. Só que esse ponto é final dessa linha e início dessa aqui. Então ele fica num looping pedindo next point, next point. E até você soltar, eu vou soltar dando um clique no botão direito do meu mouse, que equivale ao enter. Ou então dá um enter aqui. Só que para você ter isso, né, dentro da sua configuração, você precisa vir aqui no Options. Escreve Options e dá um Enter. Vai aparecer um combo aí para nós. Apareceu um combo aqui. Então você vê que tem várias barrinhas aqui. Tem File, se você quiser mudar o fundo do seu desenho, ó, você vai no menuzinho aqui Display e muda aqui para Dark, fica o fundo escuro. Se você pode mudar o seu mouse, pode, ó, Arc and Circle Smoothness. Você pode mudar a suavidade do círculo e do arco. Quantos segmentos de Polyline Curve você tem, então 8 segmentos e assim por diante. Uma série de coisas que você pode configurar aqui. Para essa configuração dele fazer direto, você possivelmente, quando você abrir pela primeira vez, isso aqui vai estar com um tique, um Vzinho aqui dentro. Então ele fica pedindo, toda vez que você acaba um comando, você dá Enter ou o botão direito do mouse, ele abre um combo. Para que ele não abra, você já desliga esse negócio aqui, ó. Shortcut Menus in Drawing Area. Então você desliga isso aí. Dá um Apply e OK. Está feito. Toda vez que você pegar um comando, que seja um comando line, ó, primeira linha, primeiro ponto, segundo ponto. Quero terminar, dou um clique invertido. Muito mais rápido. Todo cadista configura dessa forma o seu CAD. Para soltar o comando depois que ele der um clique invertido. Bom, então essa é a primeira primitiva nossa.
Segunda primitiva normal que todo mundo gosta de fazer é o círculo. O círculo tem vários tipos de círculo. Ó. Você clicar nesse triângulozinho que tem embaixo do nome do comando, circle, então você tem os vários tipos de círculo aqui. Ó. Você tem círculo center raio, center diameter, 2 pontos, 3 pontos. Um bastante versátil é esse aqui. Ó. Quando você para em cima do comando ele te mostra o exemplo, né? Tangente, tangente, raio, tangente, tangente, tangente. Então você precisa de um arredondamento, como ele está mostrando no exemplo ali. Tangente, tangente, tangente. O normal é fazer um círculo center radius. Então ele pede o que na sintaxe dele? Sempre olhar aqui na linha de comando, ó, com toda a calma do mundo. Center point, ponto de centro, e o raio. Então aqui ele está com o nome diâmetro, tá vendo? Ó? Se não for diâmetro, mas ele está te dando raio aqui, tá vendo? Está te dando raio, está abrindo o raio aqui, ó. Bom, você pode, se você quiser, digitar um valor, por exemplo, 20. Está aqui o círculo com raio de 20. Muito bem, arco também tem vários arcos, ó, vários tipos de arcos. Você vai fazer um start cm. Ó, primeiro ponto, o centro é aqui, e eu posso fechar onde eu quiser isso aí, ó. Tem uma outra primitiva chamada retângulo. Então eu posso, na verdade ele pede a primeira aresta, né? First corner. Dei a primeira aresta, posso dar a segunda aresta. Eu posso fornecer uma coordenada. Existem dois tipos de coordenadas que você pode estar usando no AutoCAD de forma relativa ou de forma absoluta. Sempre que você for fazer de forma absoluta, você está relacionado ao CS. O CS é esse ícone aqui, ó, que tem o X e o Y aqui no canto. Esse é o ponto 00 da máquina. Então, se eu vou fornecer absoluta em relação a esse ponto aqui. Como eu forneci o primeiro ponto desse retângulo em qualquer lugar, então não sei que ponto que é, não dá para mim fazer um cálculo mental para saber qual é o segundo ponto que eu vou fornecer. Então é muito mais coerente eu pegar e relacionar esse primeiro ponto aqui. Então, relativo a esse primeiro ponto, para ser relativo, você vai apertar Shift número 2 aqui do seu teclado para aparecer uma letrinha chamada arroba. Esse arroba significa que você tornou aquele primeiro ponto o ponto de referência do seu desenho, da entidade que você vai criar. Então aquele ponto é o primeiro, então a partir daquele ponto eu quero um quadrado com 100, vai ser 100 em x, a primeira coordenada sempre é 100, e o separador é uma vírgula, por exemplo, 80. Dou Enter. Está feito um retângulo de 100 por 80, com base nesse ponto aqui, ó, que foi o primeiro ponto que eu dei. Eu não consigo colocar absoluto esse ponto, porque eu não sei que distância está isso disso. Muito bem. Tem uma linha que chama polyline. Vamos fazer uma polyline simples. Uma letrinha M aí para você se lembrar sempre. E vamos fazer uma M também, ó. Com uma linha normal. Qual que é a diferença? Vê se você consegue pescar. Estou passando por cima da linha, ó, por cima da linha, por cima da linha, por cima da polyline, ó. A polyline é uma linha contínua, única, né? Como se fosse uma linha só. Eu estiquei essa linha dando algumas arestas para ela. A linha normal é tudo independente uma da outra, tá vendo? Eu fiz o desenho, mas elas ficaram independentes. Eu posso, se eu quiser, transformar uma linha polyline numa line normal e posso transformar uma line numa polyline. Posso ir e voltar quando eu quiser aqui. Para explodir, desculpa, já falei o comando. Para você transformar uma polyline numa line é só explodir ela. Então o comando é explode, a letra X e Enter. Você vai lá e clica na polyline, ela explodiu, ó. Agora está tudo separadinho. Agora eu quero transformar uma line numa polyline.
Então existe um comando chamado join, que é para você fazer a junção, né? Juntar. Então eu vou começar fazendo um join, letra J, ele aparece aqui, ó, a opção join, e ele fala assim, ó, select search object to join. Então eu vou selecionar a primeira linha, essa linha aqui, ó. Aí selecione os objetos para juntar ela, esse e esse. Dou enter. Ó, quando eu passo perto, ó, tem que ser numa sequência. Quando eu passo perto, ó, transformou numa polyline. Essa era uma linha normal. Aqui era polyline, a mesma coisa, ó, join, e clico nessa. Ele fala, selecione logo na sequência, ó, ele não sai do cursor de seleção. Clico e clico normal. Clique normal e dá enter. Olha lá, transformou também, ó. Olha que interessante. Já que nós estamos com a polyline, eu vou fazer um comando específico para polyline que nós fizemos na outra aula, e para você lembrar. Eu quero editar uma polyline, quero, por exemplo, transformar essa linha aqui, que é uma polyline, numa linha curva. Essa linha curva tem um nome, é chamada de spline. Então eu vou dar um pedit. Normalmente o comando era PE. Antigamente aparecia aqui, ó, PE Enter. Tá vendo? Pedit aqui, ó. Então você clica no pedit ou dá PE Enter, tanto faz. E ele vai dizer assim, ó, seleciona a polyline. Selecionei a polyline. Agora ele quer o seguinte, ó, Enter an option. Entre uma opção, eu quero carregar uma dessas opções aqui. Eu quero fechar, quero fazer join, quero fazer espessura, width, quero editar o vértice dela, quero fazer a spline, o decurve, quero fazer a spline. Quando eu faço a spline, ele fez essa curva para nós aí. Tudo bem? É uma curva interessante para você fazer os comandos de... Você tem que fazer um corte com uma linha qualquer, você faz uma polyline e depois transforma em spline, ela fica suavizada dessa forma aí. E é interessante, né, porque você ainda consegue fazer várias coisas com ela. Por exemplo, se eu coloco uma linha aqui e quiser cortar ela aqui, em função dessa linha, é só fazer um comando trim, tomar essa linha como referência, dou enter e corto normalmente ela, tá vendo? Muito bem. Bom, então com isso nós fizemos praticamente todos os comandos que são importantes para nós do menu Draw. Bom, vou colocar ele lá no lugar, pega por aqui, ó, vai até lá em cima e ele já se ajusta aqui. No AutoCAD antigamente esse menu ficava aqui no cantinho, ó, no canto esquerdo, e no canto direito o menu Modify. Menu Modify contém comandos de cópia, vamos dizer assim. Então, quando você vai fazer um desenho, na verdade o que você faz? Um conjunto de primitivas 2D, combina essas primitivas e vai copiando e cortando com o comando trim, né, que acabamos de fazer, apagando, comando erase, fazendo cópia em espelho. Então vamos fazer alguns comandos de cópia aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber é que todo comando de cópia, todo comando de cópia, ele primeiro pede para você selecionar. Então vamos pegar aqui, ó, move. Vou mover uma peça, tá vendo? O primeiro cursor que vem é o cursor de select object, tá aqui embaixo, ó. Se eu saio desse comando e vou para um copy, ó, select object, ó, primeira sintaxe dele, ó. Se eu vou rotacionar, select object. Se eu vou fazer copy em espelho, select object. Se eu vou fazer stretch, select object. Então, os comandos de cópia, todos eles pedem select object primeiramente. Raramente ele pede alguma outra coisa, como por exemplo, né, eu considero uma outra coisa, por exemplo, o comando offset. Ele não veio um cursor de cópia, né, ele veio um cursor de marcação, de seleção, né, de mostrar onde fazer alguma coisa.
Então o que ele está querendo? Ele está querendo que você especifique a distância, por isso que não veio seleção. Quando você especifica a distância, dei 10 Enter, ele vira um cursor de seleção. Muito bem, então vamos começar. Comando Move, quero mover, ó. Seleciono o objeto. Normalmente eu digo assim, né? O AutoCAD ele não sabe quantos objetos você deseja selecionar. Então ele fica no looping de seleção. Você tem que dar Enter para ele aceitar a seleção que você fez. E aí ele vai te pedir a segunda coisa, ó. Normalmente a segunda coisa para todos os comandos de cópia é Specify Base Point. Especifique o ponto de base, que é por onde você vai fazer o movimento, a cópia, a rotação, o mirror. Movi, né? Eu estava movendo. A mesma coisa com o comando de cópia, ó. Seleciono o objeto, Base Point, trago para cá, trago para cá. Beleza? Mesma coisa, comando de cópia. Preciso do Base Point e dizer, eu posso combinar tudo isso, né? Por exemplo, eu seleciono o objeto, Base Point, estou andando para cá, ó. Você já aprendeu o Direct Draw, eu quero que faça a 150 daquele ponto que eu dei como base, ó. Fez uma cópia a 150 de distância de onde eu dei o ponto base. Comando mais simples do mundo, Erase. Aqui, ó. Clico no objeto e apago. Comando Copy, comando Move, nós fizemos. Comando Rotate. Vamos rotacionar esse retângulo aqui, ó. Primeira sintaxe é qual é o objeto que você vai rotacionar. Select Object. Quero rotacionar por aqui, ó. Posso rotacionar sem ter nenhum compromisso, ó. Como eu posso rotacionar a partir desse ponto? Vamos supor que eu quero que rotacione com 40 graus. Então eu vou digitar 40 graus porque é a segunda coisa que ele pede, qual é o ângulo. 40 graus e rotacionou 40 graus. Não, aqui pode coincidir, tá? Essa linha com essa linha, mas elas não estão no mesmo ângulo não. E eu também chutei, não sabia, eu falei 40 graus à toa. Muito bem. Vamos ver. Eu tenho aqui, vamos pegar e vamos mover, Move, por aqui, vamos trazer para cá. Vamos apagar, Erase, essa linha e essa linha. Apagamos. Quero fazer comando de cópia, Rotate, Move, já fizemos. Vamos fazer um dos mais usados também, que é o Mirror. Quero fazer cópia desse retângulo aqui. E vou usar essa linha como linha de espelho. Melhor, vou usar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui como linha de espelho. Então, quero fazer uma cópia disso. Dou Enter. Aí, venho aqui, clico. Qual que é a sintaxe disso? Select Object. Depois ele fala Select Point of Mirror Line. Selecione o primeiro ponto, first point, da linha de espelhamento. Então você tem aqui, essa linha para mim é como se fosse um espelho. Então ele vai projetar isso aqui na mesma distância desse espaço, ele vai projetar ela para cá. Só que a última sintaxe, a sintaxe dele, na última parte, ele fala assim, você quer deletar o objeto de origem? Aqui, ó. Erase Source Object, yes or no. Ele tem como default no. Então nós vamos deixar como default no mesmo, ó. Então ele fez aqui, ó, para nós, ó. Você vê que a distância dessa linha para essa linha, ou para essa aqui, é a mesma distância, como se fosse um espelho. Então, focar bem nessa sintaxe que ele pede a linha de espelhamento. Bom, comando mais legal aqui, um dos mais, é o Offset, um dos mais usados também. Fazer cópias em paralelo a uma linha, a um círculo, a um arco, seja lá o que for. Você pega o comando Offset, e ele pede a distância. Está com distância de 10, que foi a que eu fiz naquela hora. Vamos dar a distância de 10 mesmo, 10, Enter. Agora ele está pedindo para selecionar. Se você seleciona uma polyline, você pode fazer 10 para dentro, ó, como se fosse desenhar um alvo. Se é um arco, é a mesma coisa, ó.
Se eu precisar de outra distância, eu tenho que fazer essa outra distância. Se é uma linha, ó, eu aponto o lado que eu quero fazer, ó. Esse aqui, ó, venho para baixo, ó. Esse para baixo, assim por diante. Para cima, ó. Para cima, ó. Para cima. Tudo bem? Se eu quero uma polyline, ó, para fora. Se é uma polyline, ó, para baixo, ó. Ó. Se é uma spline, ó, ela faz também. Então, todos esses são cópias do primeiro, uma distância de 10. Se eu quiser mudar a distância, eu tenho que sair do comando e entrar de novo. Não tem muita assim que inventar, aí tem que fazer de novo. Muito bem. Os comandos mais utilizados no AutoCAD é o comando trim. O comando trim, ele é um comando bem interessante, né? Porque é o seguinte: você pega o comando trim, ele, como todo comando de cópia, ele vai pedir para você selecionar um objeto. Só que ele faz duas seleções. Uma boa pergunta para questões online. Quantas seleções o comando trim faz a princípio? E faz duas seleções. Uma seleção normalmente é da referência. Você vai dar uma referência para ele poder cortar. Ele vai cortar até o ponto de referência que você deu para ele. E a segunda seleção é a seleção de corte. Então vamos lá, ó, fazendo a primeira seleção. Ó. Primeira seleção, selecionei essa linha como referência. Ele não sabe quantas linhas você quer selecionar. Então ele fala, ele pede para você selecionar em loop. Você dá um enter, aí entra a segunda seleção. Você vê que a sintaxe muda. Ó. Ele está dizendo agora, trim, select object to trim. Seleciona o objeto para cortar. Quero cortar essa linha, ó. Quero cortar essa, ó. Quero cortar essa, ó. Quero cortar essa. Quero cortar essa. Quero cortar essa. Essa. Tá aí, ó. Vamos supor que você tem um comando chamado undo, voltar. Letra U, enter. Voltou lá as nossas linhas aqui, ó. Muito bem. Vamos supor que eu quero fazer um trim. Falei que tem duas seleções. Mas eu vou pular a primeira seleção, que é a seleção da referência. Como que eu pulo? Dando enter. Ou no ponto direito do mouse, ou no enter do teclado. Dei enter. Então agora ele entende que todo mundo é referência de todo mundo. Inclusive, essa linha é referência dessa, como estava sendo antes, ó, a mesma coisa, ó, a mesma coisa. Só que essa daqui também é referência para cortar essa aqui, ó. Essa daqui, ó, é referência para cortar essa, ó. Essa daqui, ó, ó como é que a gente corta. Entendeu? Então quer dizer, ele tomou como referência todo mundo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ah, já tinha terminado, né? Muito bem. Que é mais complicado quando você vai cortar spline. Muito bem, ó, o arco, ó, posso cortar em função dessa aqui, ó. Olha que engraçado, né? Ó, cortou em função, ó, parou na spline porque a spline também é referência para ela, tá vendo? Ó? Então, basicamente é isso. Esse é o comando trim. Existe um outro comando que se chama extend. O comando trim, ele está dentro aqui, ó, do trim, ó, trim e extend, porque um é o contrário do outro. Enquanto um corta, o outro faz a mesma coisa, só que ele estende uma linha. Tá aí o exemplo, ó. Então, vamos pegar o comando extend. Então, eu vou pegar, por exemplo, como referência essa linha. Aí, essa, ó, vai até ela lá, ó. Ó o extend. Bem? Mesmo critério, se eu não selecionar ninguém como referência e der um enter na primeira seleção, ele vai entender que todo mundo é referência de todo mundo e começa a estender onde você se aproximar. Beleza? Tranquilo então, né? Bom, vamos dar um eraser aqui nessas. Você deve ter percebido, eu não estou com comando nenhum.
Se eu clico em algum objeto, aparecem esses pontos azuis aqui, ó, esses quadradinhos azuis aqui. Esses quadradinhos aqui, eles se chamam grips. Então eu posso editar uma figura, um objeto, por meio dos grips. Eles são bem versáteis. Posso mudar de posição, ó. Posso esticar a peça se eu quiser, aumentar, diminuir. Olha lá. Tudo bem? Tranquilo, né? Mas o que eu quero é apagar isso aqui. Uma coisa que a gente precisa aprender, tá? Eu vou criar uma situação aqui para você, ó. Aqui, ó, tem uma linha azul. Dentro dessa linha azul, eu vou criar uma linha dentro dela aqui, ó. Pegando aqui o midpoint, Shift botão direito para aparecer as miras. Vou pegar midpoint, ó. Ele criou uma linha aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Se eu aproximo, ele reconhece essa linha, ó. Tem a linha de fora e tem essa linha aqui dentro, ó. Só que você não está vendo essa linha. Faz de conta que ela existe aí, só que você não está vendo. Bom, eu quero fazer um trabalho onde eu quero apagar essa linha sem apagar a grandona. É onde você vai perceber uma questão. Eu vou fazer um erase, né, que é um comando bem simples, erase. Eu posso selecionar a grandona diretamente, ó. A pequena é um pouco difícil, mas também consigo, ó. Esse AutoCAD novo, ele já reconhece, essa parte de reconhecer é bem interessante, ó, porque, ó, apagou. Porém, eu também poderia fazer o seguinte, ó, tá aqui de volta, ó. Poderia fazer assim, ó, erase, selecionar daqui para cá, ó. Quando você seleciona do lado esquerdo para o lado direito, normalmente você vai ver que a seleção ela é azul. E ela é uma seleção que a gente chama de seleção window. Então essa seleção window, ela só vai selecionar quem ficar dentro do retângulo de seleção. Ela não vai selecionar outras coisas. Existe uma seleção que é o contrário, né? Ó, eu vou daqui para lá. E normalmente indo daqui para lá, ou seja, do lado direito para o lado esquerdo, a gente chama de seleção crossing. Você pode ver que o meu retângulo aí, ele não está nem pegando totalmente nenhuma das linhas. Eu estou no meio da linha grandona e estou num pedacinho da linha pequena lá, mas pegou as duas. Se eu não quero selecionar a linha grande, a seleção por crossing é totalmente errada, né? Então você tem seleção por crossing e seleção por window. Qual a diferença entre elas? A diferença é a seguinte: o window, o objeto precisa estar todo dentro do window, ó. Então selecionou o grande, depois que eu peguei ele todo, ó, e o pequeno está todo dentro dele. Tudo bem? A seleção window, ela normalmente é azul e a crossing normalmente verde. Então eu apaguei a linha. Muito bem. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. Ó, estou fazendo um crossing, né? Seleção por crossing. Eu vou deixar alguns elementos aqui. Tá vendo? Pode nem tocar, que ele já vai fazer. E vamos tirar esse cara daqui também. Esse cara aqui. Esse retângulo aqui, vamos lembrar que esse retângulo, não, essa linha aqui, ó, ela é 20, né? Então vamos dar um você vê aqui que é 20, tá vendo? Raio de 20. Bom, então tem diâmetro de 40. Beleza. Existe um comando aqui que chama array. Ele tem o retangular e o polar. O retangular vai fazer uma cópia em matriz de quantas linhas ou de quantas colunas você quiser. E o polar vai fazer uma cópia com base em um centro. Quantas cópias você quiser a partir de um objeto origem. Então vamos fazer esse cara aqui, ó. Vou selecionar o objeto, dou Enter. Ele já tem pré-programado aqui, ó,
4 colunas e 3 linhas, ó. 4 colunas e 3 linhas. Ficou por trás do meu menu aqui. 4 colunas e 3 linhas. Mas você pode desprogramar isso, né? Vou dizer que são 3 colunas e 3 linhas. E 3 linhas. Já está 3. Ele está dando uma distância between, né? Aqui, ó, distância entre as colunas e distância entre as linhas de 60. Então, como é que ele conta? Ele conta como se fosse um passo, ó, de centro a centro, ou de um ponto aqui para um ponto aqui, ó. Ele conta. Como o nosso círculo aqui, ele tem diâmetro de 40 e o passo entre eles é 60, então essa distância aqui também é 20. Se eu mudar isso aqui para 50, você vai perceber a diferença. Olha lá. A distância entre elas na coluna ficou 10. Então aqui, ó. Beleza? 3 colunas, 3 linhas. Uma vez que você bateu, deu Enter, ele aceita. E esse negócio aqui, ó, esse conjunto, essa matriz, ó, tá todo mundo junto aí, ó. Clicou, é todo mundo junto. Para eu tratar cada círculo separado um do outro, independente, você tem que explodir. Explode. Explodiu. Agora, cada círculo é um círculo. Tudo bem? Então é o comando array. Muito bem. Eu vou pegar um grid, ó, e vou diminuir esse círculo aqui, ó. Deixar ele bem pequenininho. Vou apagar todos esses aqui, ó. Sem comando nenhum. Estou selecionando. Quando eu estou sem comando nenhum e seleciono, aparecem os grips. Vou direto aqui, ó. Delete. Deleta todo mundo. Não precisa de fazer isso. Muito bem. Vamos fazer o array polar. Então nós temos aqui array polar. Seleciono o objeto que eu vou girar, seleciono um ponto que eu quero como centro. Ele está dizendo que são 6 itens. Eu não quero 6 itens, eu quero 20 itens. 20 itens. Tudo bem? Então, você tem o número de itens, 20 linhas. É isso aí. Tudo bem? Tranquilo? Bom para fazer engrenagem, né? Você faz um dente só e já faz os cálculos certinho e ele vai fazer os dentes, todos os dentes que precisar de uma engrenagem. Apesar que uma engrenagem ela é desenhada simbolicamente, né? São o traço externo, o traço interno e um traço de diâmetro primitivo. Muito bem, está feito aí, né? O array. Bom, você tem também, vamos voltar, vamos apagar isso aqui. O comando que está faltando é o scale. Então você vai pedir um scale, por exemplo. Posso ir pelo centro e aumentar. Ou eu posso dizer para ele, ó, primeira sintaxe, seleciona, ele pede um base point e agora ele está pedindo um fator de escala. Três comandinhos, subcomandos na sintaxe. Quero que aumente 3 vezes isso aí, ó. Será que aumentou 3 vezes? Quanto que era o raio? Era 20. Então vamos pegar aqui, ó. 60. Beleza? Tá certinho. Bom, acho que nós passamos todos os comandos, não tem. Agora eu vou fazer mais 2 coisas para você perceber. Vamos colocar o modify na posição dele aqui, normalmente depois do draw, e vamos fazer o seguinte. Vou fazer uma linha. Quais formas que eu tenho de fazer uma linha? Direct draw, ó, eu estou indo para uma direção, ele chama direct draw. Na direção que eu for, tem que aparecer essa linha pontilhada. Você pode programar para aparecer nessa linha pontilhada o ângulo que você queira também, ó. Está aparecendo só 90 graus. Eu clico aqui, ó, passa a aparecer 45.
posso selecionar aqui, ó, incrementos, ele vai aparecer Polar Tracking, incrementos de 45 graus. Então, por exemplo, agora quando eu tiver a 45, ó, ele aparece também, ó, 90, ó, 225, são incrementos de 45 graus. Posso fazer incrementos de 30 graus se quiser, ó. Fica mais chique ainda, ó. Ou de 15 graus, ó. Cada 15 graus que eu estiver andando, ó, 15 graus, ó. Cada 15 graus, então eu consigo desenhar no Direct Draw agora a cada 15 graus. Só tem que aparecer essa linha pontilhada. Estou andando aqui, digito 100, Enter. Ele desenha uma linha com 100. Vou para baixo aqui, digito 100, por exemplo. Dou Enter. Ele faz, ó. Aqui, ó, a 45 graus, só que fechando, né, ó. Aqui, ó, 45 graus. Ó. Fechei. Então essa é uma maneira de desenhar. Posso dar coordenada, por exemplo, ó, esse primeiro ponto eu não sei qual foi, então eu vou dar um arroba, Shift 2, aparece o arroba ali, né, antes de você colocar os valores, e eu posso dizer, por exemplo, que o X é 200,0. Então, ó, fez uma linha com 200. Quero ir para cima, vamos supor que eu quero ir para cima, arroba, por exemplo, 0,100, 0 em X e 100, ó. Olha que interessante é o AutoCAD, ó. Você parou por alguns instantes em cima de uma entidade aqui, ó. Ele tem a capacidade de tomar aquele ponto como referência, ó. Ó, tirei agora não tá, ó, tá vendo? Não tá aparecendo, que é o tracking, né? Não tá aparecendo, ó. Mas se eu for lá em cima e parar, apareceu esse símbolozinho aí, ó. Aí ele referencia para mim. Então, ó, cruzou, clico. E agora é só clicar aqui, fechou o retângulo. Mas eu poderia dar também coordenadas para tudo quanto é o que eu quero aí. Muito bem. Vou fazer uma linha de centro, uma linha de simetria qualquer. Nós temos uma coisa no AutoCAD chamada OSNAP. São atratores, são pontos notáveis e eles atraem, né, para esses pontos notáveis. Então, por exemplo, quando você tem uma linha, vamos supor que eu tenho uma linha aqui, uma linha qualquer. Vamos supor que eu tenho um círculo aqui qualquer. Vou ver que eu vou fazer ele cruzando ali para a gente ter uma noção. Quando eu tenho uma linha, vamos supor que eu vou fazer uma entidade, eu quero partir do endpoint, ó, já está ligado o endpoint. Ó, o center é outro que usa bastante, já está ligado. Cruzamento, ó, cruzamento desse círculo com essa linha, tem também, ó, intersection. Então são miras, eu não preciso ficar, porque se eu fosse tentar fazer, eu não ia conseguir, né? Não ia conseguir. O mais próximo, ó, eu quero o mais próximo daqui, é o endpoint. Se eu quero um midpoint, Shift botão direito, ó, Shift botão direito, vai aparecer esse combo aqui, ó. Então eu quero midpoint. Midpoint é isso aqui, ó. Quero nesse midpoint aqui, ó. Midpoint aqui, ó. Midpoint aqui, ó. Posso parar em cima desse, ó. Trazer ele aqui, ó. Ó, onde ele cruzou aqui, ó. Ó, posso trazer, ó. Parei aqui. Levou a linha lá, ó. Então o AutoCAD é uma maravilha, porque ele faz isso automático, né? Você faz quase que tudo visualmente, né? Ó. Bom, vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar, esqueci um comando aqui para você, ó. Aqui nós temos linhas separadas, né? Quero fazer um chamfer, que também está dentro aqui, ó. Chamfer e fillet. Fillet é para arredondar canto. Então eu tenho aqui, ó, quando você pede o fillet, ele está falando raio. Então o raio lá para mim está 0. Eu vou digitar R e vou digitar, por exemplo, 10. Enter. Ele vai fazer um fillet com 10, ó. Ó. Já fez o cantinho arredondado aí, ó. Ó. Agora vamos supor que eu quero chamfer.
chamfer está dentro dele aqui, ó, chamfer. Então o chamfer nosso está distância 1, 0, distância 2, 0, está aqui embaixo, ó. Eu vou pedir distância, né? Distância. A primeira distância ele está falando lá, ó, first chamfer distance. A primeira distância do chanfre. Vou dizer que é 15. Dou enter. Qual a segunda? Ele entende que você quer fazer um chanfre de 45 graus, que é o normal. Então ele adota o que você já tinha programado para o primeiro. Então ela adota 15. Só que você pode mudar isso. Vamos supor que eu quero 10. Então, o primeiro 15, primeira linha que eu clicar, ela vai adotar 15, e a segunda vai adotar 10, ó. 15 dessa distância daqui, ó, para cá, e daqui para cá, 10. Se eu inverter, vai acontecer o contrário, ó. Veja que o chanfre é diferente, ó. Agora adotou 15 aqui e 10 aqui. Tudo bem? De fazer o chanfre. Agora está feito. Bom, por fim, para que você tenha condições de fazer um desenho decente, um desenho interessante, eu vou te mostrar somente como é que você faz as cotas. Então eu vou aqui para o menu cota, certo? Tem o menu cota, vou colocar cota, ó. Essa cota está aqui nesse annotation, né? Então você tem aqui, ó, cota linear, que vai fazer horizontal e vertical, alinhada, cota de arco, cota de raio, cota de diâmetro. Então vamos lá, vamos pegar linear. Linear, ó, você tem aqui, ó, esse ponto, por exemplo, com esse ponto, ó, trazendo lá para nós, ó. Ela ficou verdinha, como você está vendo aí. Nós temos, por exemplo, a cota de raio. Cota de raio. Tá aqui, ó. Dependendo de onde eu colocar, ó. Cota de raio. Eu tenho cota de diâmetro. Cota de diâmetro. Por exemplo, ó. Por exemplo. Capturou esse ponto aqui, o que é ruim, né? Cota de diâmetro. Olha lá. Diâmetro. Se eu quero editar uma cota, como é que eu faço? Não é 224,2, é 225. Eu desenhei com 224,2, mas eu quero 225, ou 230, 230. É só clicar duas vezes na cota. Vai aparecer aqui, ó, e você pode dizer que é 230, por exemplo. Então, dá Enter. Só que tem que apagar esse cara aqui, né? E agora, hein? Só tem um problema aqui, né? Como é que eu faço para aparecer diâmetro? Porcentagem C. Porcentagem C. Aparece o sinal de diâmetro. Muito bem. Pode trazer, ó, com grips um pouquinho mais para frente, ó. Se quiser. Quero cota de ângulo. Cota de ângulo. Eu quero esse ângulo daqui para cá, por exemplo, ó. Cota de ângulo, ó. Esse aqui, ó. Esse cara com esse cara, ó. Aqui, ó. Ou aqui fora, ó. Ou aqui, ó. Ou aqui, ó. Faz de conta que eu quero alterar, não é 124, é 124 real, mas eu estou querendo alterar para 130. 130, apago aquele lá, 130, mas cadê o sinal de ângulo? Cadê o sinal de ângulo? Porcentagem de degrees, grau, fazer o sinal de grau, porcentagem de Enter. Não, Enter não. Daqui você clica fora. Tá feito, 130 graus. Beleza, turma? Tranquilinho aí? O restante você tem que escrever, né, querido? Não vem com história, vai.
Por exemplo, se eu quero, sei lá, faz de conta que é esse raio aqui. Eu quero escrever o raio. Eu quero colocar aqui, deleto, quero colocar 20. Mas cadê o raio, né? Você vai ter que escrever, querido. Raio de 20, letra E. Não tem como colocar automático ali, que nem os outros sinalzinhos. Tudo bem? Tranquilinho? Esse annotation também tem uma configuração, ó, você está vendo aqui, ó, standard. Então você pode pegar e dar um gerenciamento, né, dos textos e estilos. Eu quero, por exemplo, que o texto da minha cota ele seja Arial, ele tenha a altura de, sei lá, 6. Tem um fator 1 aqui, né, a altura, fonte regular. Eu quero, sei lá, dar um apply. Tem como mexer também, dá um apply e dá um close. Tem como mexer também, ó, quando, à medida que eu mudar, deixa eu ver se fazer regime já muda. À medida que eu colocar agora, vai mudar, quer ver, ó, se eu mudar de posição, ó, já aumentou o tamanho. Já aumentou o tamanho aqui, certo? Ó, tá vendo? Se eu colocar uma cota nova, linear, por exemplo, daqui para cá, ó, ela já vem com o tamanho de 100. Agora, tem também maneiras de você aumentar. Deixa eu ver aqui, quer ver? Quero mexer nas dimensões da seta. Modify. Ele vai dizer aqui, ó, o espaço, vamos supor que seja de 4. Toda cota vai permanecer na cor da camada dela. E eu tenho aqui, ó, linha de extensão 1,25, linha de offset, comprimento de 1, line type de acordo com o bloco, símbolos end. Aqui, ó, marcas de centro no círculo, linha fechada, né, ó, tipo da seta fechada. Aqui, ó, 45, tamanho da seta aqui, ó, não, tamanho do, vou colocar 3. Tamanho da seta, vou colocar 4 e ok, e close. Então tá aqui, ó, já aumentou um pouquinho, né? No momento que você fizer uma cota, olha lá, já tá grandinha já, ó. Beleza? Muito bem. Então, basicamente é isso aí. A gente finaliza. Isso é apenas um resumo para que você tenha uma base do que é o trabalho com AutoCAD no geralzão aí. Muito obrigado pela atenção aí, turma.